Você sabia que a humanidade quase deixou de existir? Há cerca de 70 mil anos, nós fomos reduzidos a poucos sobreviventes. Um verdadeiro gargalo genético provocado pelas severas mudanças climáticas. Mas aqueles poucos que ficaram não apenas resistiram, eles decidiram caminhar. Quando os primeiros grupos de Homo sapiens cruzaram as fronteiras da África, eles não estavam apenas mudando o cenário, eles estavam meio que entrando numa rota de colisão com o completo desconhecido. E o que a arqueologia e a antropologia biológica nos mostram hoje é fascinante. Nós não estávamos apenas viajando o mundo estava reescrevendo o nosso código genético. Pega sua mochila, mas hoje nós não vamos para as ruínas de pedra e nem por cidades perdidas. Nós vamos decifrar o arquivo arqueológico mais íntimo e perfeito que existe, o DNA que corre nas suas veias. Eu sou Lívia e hoje eu te levo comigo para o modo história da nossa própria sobrevivência. Existe um detalhe crucial que a gente sempre se esquece quando tentamos imaginar a vida desses primeiros humanos. Eles não tinham cidade, não tinham fronteiras e nem esse nosso conceito de casa fixa. Isso não existia. Durante dezenas de milhares de anos, a nossa identidade era movimento. Nós fomos nômades por pura necessidade. Os nossos ancestrais seguiam as migrações dos animais, por exemplo, mapeavam o curso mutável dos rios e simplesmente escapavam das secas que transformavam florestas em savanas em poucos séculos. Eles aprendiam no erro e na perda como decifrar a linguagem de um planeta que estava sempre em mutação. E cada nova jornada era uma aposta de vida ou de morte. Uma escolha errada de rota podia significar a morte de um clã inteiro. Uma mudança climática abrupta podia simplesmente apagar populações inteiras sem deixar nenhum rastro. E mesmo sabendo dos riscos, eles continuavam andando. E foi nessa insistência que o ser humano cruzou a Península Arábica, adentrando as densas florestas tropicais da Ásia e desafiando o inverno rigoroso que congelava a Europa. Grupos pequenos e isolados se espalharam tanto que inevitavelmente eles se depararam com o oceano, que era de alguma forma impossível de cruzar, mas nem mesmo isso os parou. Só que enquanto viajantes se isolavam geograficamente em cantos completamente diferentes no mundo, algo completamente silencioso e invisível ao olho nu começava a acontecer. O ambiente não estava apenas testando a resistência deles. O ambiente estava escolhendo quais corpos tinham o direito de sobreviver. Pele, metabolismo, imunidade, formato físico. Sem que eles percebessem, a própria biologia da nossa espécie estava sendo reescrita pela geografia. Até que há pouco mais de 11 mil anos, o planeta deu uma trégua. O clima estabeleceu no que chamamos de Holoceno. E nós ainda estamos no Holoceno até hoje. E a humanidade começou pela primeira vez a fincar suas raízes. Inventou a agricultura. Mas a pergunta que nós arqueólogos fazemos é: o que aconteceu no caminho? Como foi a engenharia por trás dessa travessia para então fincarmos os pés no chão? Para entender a magnitude dessa saga, nós precisamos voltar ao exato ponto onde os portões da África se abriram, ou se fecharam para quem continuou lá. Por muito tempo, a imagem que nos foi vendida foi de uma marcha triunfal, com pessoas caminhando lado a lado, todas em grupo, com a cabeça erguida e conquistando novos horizontes com facilidade. Mas a arqueologia moderna nos conta uma história muito mais dramática e realista. Eles não seguiram por curiosidade, eles seguiram por pura sobrevivência. Estudos paleoclimáticos mostram que há 70 mil anos, na mesma época que nós quase desaparecemos, o planeta passava por um período de total resfriamento e seca, conhecido na academia isotópico marinho 4. Então essas mudanças climáticas alteraram completamente o regime de chuvas, transformando antigas pastagens em desertos e foi acabando com os recursos que nós tínhamos. E aí o Homo sapiens estava encurralado. E é aqui que a arqueologia pura entra como a nossa primeira grande testemunha da cena de um crime. Como os arqueólogos rastreiam essas rotas sem uma máquina do tempo, seguindo pegadas tecnológicas. As indústrias líticas, que são pequenas ferramentas de pedra lascada,
encontrada mais ou menos o que hoje seria nossa faca. Pontes de lanças e raspadores deixados para trás em sítios arqueológicos, como Jebel Faia, funcionam como um rastro de migalhas de um pão milenar. Cada ferramenta encontrada em uma camada estratigráfica específica nos diz: estávamos aqui nesta época. Mas se você acredita que essa caminhada se deu apenas por terra firme, prepare-se para o capítulo mais inacreditável e documentado dessa rota. Quando olhamos para o mapa da migração, há um momento que os rastros de pegada na Terra simplesmente desaparecem na imensidão do Oceano Índico. E registros bioarqueológicos demonstram que entre 60 e 50 mil anos o Homo sapiens já tinha colonizado a Austrália, do outro lado do mundo. E para fazer isso, eles precisavam obrigatoriamente cruzar o mar aberto. Pensa no tamanho desse mistério arqueológico. A gente não tá falando de navegadores com bússolas e mapas, ou caravelas. Nós estamos falando de grupos familiares que usavam tudo que o ambiente oferecia. Muito provavelmente bambu, cipós, madeiras leves, amarraram esses troncos e construíram a primeira jangada da história humana. Eles olharam para o horizonte oceânico, onde a linha da Terra desaparecia completamente, e decidiram remar rumo ao desconhecido. Pesquisadores e antropólogos que refazem essas rotas marítimas antigas afirmam que isso não foi um acidente, porque para você povoar um novo continente, não vale se uma jangada apenas se perder no mar por azar. Foi necessária uma migração coordenada e planejada, com homens, mulheres e recursos para estabelecer uma população nova, viável. Eles enfrentaram correntes marítimas difíceis e águas profundas através da chamada linha de Wallace, uma barreira biológica que nunca havia sido cruzada por nenhum mamífero antes de nós. E essas odisseias das jangadas nos prova que o nomadismo do Homo sapiens não era passivo, era uma engenharia audaciosa. Existe um debate profundo na antropologia sobre o que nos move, essa nossa inquietude, esse desejo quase incontrolável de cruzar a próxima colina, de viajar, de desbravar o desconhecido. Eu entendo bem. Está literalmente no nosso sangue e na nossa história evolutiva. E quando esses humanos do Paleolítico finalmente desembarcam em novas terras, o isolamento geográfico, as novas dietas e os novos climas começaram a agir. A engenharia humana tinha feito sua parte. Agora era a vez do DNA responder a esse novo estilo de vida. Mas enquanto uma parte dos nossos ancestrais aprendia a navegar pelo Oceano Índico, aqueles que decidiram subir para a Europa e para a Ásia trombaram com uma realidade fascinante. Nós temos a mania de achar que a Terra sempre foi nossa, mas a verdade é que nessa época o Homo sapiens dividia o planeta com outras espécies de humanos, e os reis da Europa eram eles, os Neandertais. Esquece aquela imagem dos cinemas do homem da caverna, burro, bruto e curvado. Isso é um mito arqueológico completamente ultrapassado. A arqueologia moderna e a antropologia biológica nos mostra que os Neandertais eram humanos incrivelmente inteligentes, adaptados e complexos. Para ficar fácil de entender a diferença, imagina que o Homo sapiens evoluiu na África, o que significa que o nosso corpo foi moldado para o calor. Éramos mais altos, esguios, feitos para correr e dissipar a temperatura. Já os Neandertais estavam na Europa e na Ásia Central, há mais de 400 mil anos, enfrentando eras do gelo severas. O corpo deles era basicamente um tanque de guerra contra o frio. Eram mais baixos, extremamente robustos, com uma caixa torácica larga para reter o calor e membros mais baixos para evitar a perda de energia. E o cérebro deles, pasmem, era maior do que o nosso cérebro hoje em dia. Eles tinham cultura, enterravam mortos com flores, controlavam o fogo e criaram ferramentas de pedra com uma precisão cirúrgica. O mundo era deles, até nós chegarmos. E o que acontece quando essas duas espécies se encontram na mesma floresta? Durante muito tempo, a ciência achou que tinha sido uma guerra de extermínio, que nós, os sapiens, sabichões, tínhamos dizimado os neandertais. Mas a história não foi escrita com sangue, foi escrita com afeto e com DNA. Em
2010, cientistas conseguiram sequenciar o genoma dos neandertais e descobriram algo revolucionário. Houve cruzamento entre as nossas espécies. Nós coexistíamos, trocávamos tecnologias e tivemos filhos juntos. Os neandertais não desaparecem completamente. Parte deles fica em nós. Se você tem uma ancestralidade que veio de fora da África subsaariana, ou seja, se seus ancestrais migraram para a Europa ou para a Ásia, você carrega hoje entre 1 a 2% de DNA neandertal correndo nas suas veias. Mas se nós éramos tão parecidos e até nos misturamos, por que foram eles que sumiram do mapa há cerca de 40 mil anos, enquanto o Homo sapiens dominou o mundo? E a resposta científica é um azar climático e demografia. Os neandertais viviam em grupos muito pequenos e isolados, espalhados pela Europa, que de repente entrava em uma fase de instabilidade climática brutal, com picos de frio extremo. Quando os recursos estão acabando, esses pequenos grupos ficaram completamente vulneráveis. E aí entra a nossa grande vantagem competitiva, as redes sociais do Paleolítico. Enquanto os neandertais operavam em clãs fechados, o Homo sapiens tinha uma rede de cooperação gigantesca. Nós trocávamos matéria-prima e informações de centenas de quilômetros de distância. Quando o clima apertou, nós tínhamos vizinhos para nos ajudar. Eles não. Além disso, a nossa população era muito maior. À medida que nós avançávamos e nos reproduzíamos, com eles, a população neandertal, que já era minúscula, foi sendo diluída, absorvida e geneticamente integrada a nós. Então eles não foram massacrados, eles foram assimilados por nós. E esse DNA de gelo que nós herdamos deles salvou a nossa pele. Foram os genes deles que reconfiguraram o nosso sistema imunológico para combater os vírus e as bactérias. Foram os genes deles que alimentaram a nossa pele e o nosso cabelo para resistir ao clima frio e nos ajudar a reter vitamina D em lugares com quase nada de sol. E é aqui que a nossa história deixa de ser apenas sobre pegadas na Terra e passa a ser uma investigação molecular. Como esse quebra-cabeça genético funciona. Como o DNA se tornou a máquina do tempo mais perfeita da ciência. Se a arqueologia tradicional usa picaretas e pincéis para escavar a terra, a arqueogenética usa o sequenciamento do DNA molecular para escavar o nosso próprio corpo. Quem liderou essa revolução foi o geneticista sueco Svante Pääbo, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2022, por conseguir algo que parecia impossível: sequenciar o genoma de hominídeos extintos a partir de ossos de dezenas de milhares de anos. No seu livro clássico, O Homem de Neandertal em Busca dos Genomas Perdidos, ele mostra como a nossa história genética é, na verdade, uma história de misturas. E a primeira grande surpresa que o DNA antigo nos revelou destrói completamente qualquer mito da pureza humana. Quer um exemplo prático e fascinante? Os tibetanos conseguem respirar normalmente e viver em altitudes extremas, onde o oxigênio é rarefeito graças a uma variante do gene APAS1. Quando os cientistas rastrearam a origem dessa mutação, descobriram que ela vem diretamente do cruzamento com os denisovanos. Nós herdamos deles a capacidade de sobreviver no topo do mundo. De ferramentas de pedra lascada nas margens do Mar Vermelho ao gene que te permite respirar nas montanhas, a ciência nos mostra que o mapa da nossa jornada está desenhando cada célula do nosso corpo. Mas se a biologia nos adaptou de forma tão profunda a diferentes lugares, o que isso diz sobre o nosso conceito de raça? E o veredito da genética para essa pergunta é definitivo. Se o DNA guarda os registros das nossas viagens e das nossas defesas biológicas, ele também guarda a resposta para uma das maiores ilusões que a humanidade criou sobre si mesma. Então, à medida que os grupos humanos se separavam geograficamente no Holoceno, nós desenvolvemos barreiras culturais, barreiras de linguagem e eventualmente criamos o conceito de raças humanas, baseado apenas no que os nossos olhos podiam ver, na superfície, o formato dos olhos, a textura do cabelo e a cor da pele. Mas e se eu te disser que, sob a ótica da genética pura, o conceito de raça simplesmente não existe? Que ele é uma ficção científica invertida? Isso não é um manifesto filosófico, é uma matemática biológica
biológica elementar. O renomado antropólogo evolucionista Alan Templeton, da Universidade de Washington, demonstrou em seus estudos extensos sobre a genética que a nossa espécie é jovem demais e se misturou demais ao longo da história para ser dividido em subespécies ou raças biológicas. Para haver raças distintas no sentido biológico, seria necessário um nível de isolamento e diferenciação genética que nós nunca tivemos. Na verdade, os dados de laboratório nos revelam um mistério profundo que desafia diretamente o senso comum. Toda variação genética humana hoje está estimada em uma fração minúscula do nosso genoma. E aqui está a maior reviravolta dessa investigação. Como o Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos, a nossa espécie passou a maior parte do tempo acumulando variações genéticas dentro desse continente. É uma questão de tempo e matemática. Pensa na população da África original como uma caixa de bolinhas de gude, com 100 cores diferentes. Quando aquele pequeno grupo decidiu sair da África há 70 mil anos, eles não levaram todas as cores com eles. Eles eram uma amostra minúscula. Foi o que a genética chama de efeito fundador. Eles levaram apenas 3 a 4 cores dessas bolinhas. E o resultado genético disso é de explodir a mente. Como todos os europeus, asiáticos e nativo-americanos descendem desse mesmo grupo reduzido de nômades, a variação genética fora da África é estreitíssima, quase nula. Na verdade, se pegarmos o DNA de indivíduos nativos em regiões diferentes da África, como um membro do povo San na África Austral ou um Yoruba na África Ocidental, eles podem ser geneticamente mais diferentes entre si do que um francês e um japonês. As linhagens deles tiveram centenas de milhares de anos a mais para se diferenciarem entre si. A África não é apenas o berço geográfico, ele guarda a mais profunda riqueza da nossa genética. O resto do mundo é apenas uma ramificação recente desse grande tronco. O biólogo evolucionista Richard Lewontin já havia provado essa premissa clássica na década de 1970. Marco que foi exaustivamente confirmado pelo projeto Genoma Humano. Se por algum desastre natural toda a população da Terra desaparecesse amanhã, exceto por um único grupo local em qualquer parte do mundo, quase toda a genética humana ainda seria preservada. Então a biologia e a arqueologia nos trazem o mesmo veredito no final. As diferenças que historicamente usamos para segregar, diferenciar, hierarquizar e criar guerras são literalmente superficiais, apenas da nossa cabeça. Eles são apenas uma fina maquiagem que o ambiente pintou sobre nós para nos proteger do sol ou do frio durante a caminhada. No fim das contas, nós somos, por essência, uma espécie feita para explorar. E o preço dessa exploração ficou gravada na nossa biologia. A nossa história não foi feita apenas de pedras nas ruínas, que eu adoro te mostrar aqui no canal. Ela está escrita de forma viva em cada uma das nossas células. Somos todos viajantes, dividindo o mesmo Holoceno. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas adaptações genéticas ou mistérios da nossa migração, as jangadas no oceano aberto ou as bolinhas de gude na África, te surpreendeu mais até aqui? Me conta aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. E se você quiser entender mais como essas pressões evolutivas ou dinâmicas sociais moldaram a forma como a gente é hoje, se inscreve aqui no canal. Eu sou a Olivia e obrigada por caminhar comigo por mais essa jornada. Um beijo e a gente se vê no próximo episódio.